A Folha de São Paulo, em um artigo recente, está defendendo a liberdade de expressão e criticando a censura. Vejam só, um folhetim de esquerda agora parece que encarou a realidade e está começando a enxergar os fatos, né? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu achei importante isso aqui porque a gente começa a perceber que até mesmo o pessoal que tem esse viés mais à esquerda vai perceber esses arrombos autoritários, que é aquela história, quando você está alimentando um monstro, em algum momento esse monstro vai te devorar. E eles estão começando a perceber isso antes tarde do que nunca. Aqui no artigo, restringir a livre expressão não favorece a democracia. Esquerda que defendia a liberdade de opinião, hoje, onde alcançou o poder, apoia medidas que blindam o governo de críticas. A sabedoria prática em que se assenta a tradição democrática ocidental desde cedo detectou nos governantes a grande ameaça ao regime das liberdades civis. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, marco desse processo, dirige-se a quem detém o poder. Porque, de fato, quem está no poder tem muito mais força contra o cidadão comum. E ele quer se perpetuar. Então é muito comum esse pessoal começar a vir com essa justificativa de não, vamos defender a democracia, vamos proteger o sistema aqui e tal, indo contra os cidadãos. A gente percebeu durante a pandemia o quão forte é o peso da bota do Estado em cima do cidadão, quando as pessoas precisando trabalhar para poder sobreviver e vem um iluminado lá soldando as portas dos comércios para impedir essas pessoas de trabalhar. Onde velhinhas, pessoas idosas estavam caminhando em parques para poder tentar manter um pouco de racionalidade, um pouquinho de saúde, e vinha a guarda, os jagunços do Estado para poder prender essas pessoas. Então a gente viu os absurdos que aconteciam, o quanto é danoso esse poder máximo na mão do Estado, então é necessário que hajam esses freios. O Brasil embarcou na maré regressista. As cúpulas do Executivo e do Judiciário, compostas ou nomeadas sobretudo pelo maior partido de esquerda, se irmanam no propósito de aumentar as restrições ao que se publica nos meios de comunicação, em especial nas redes sociais. Uma parcela influente do assim chamado progressismo apoia a investida. Eu achei interessante, né, o pessoal que se diz progressista, buscando esse regredir, né, que não acostumados com essa nova mídia, essa nova informação, e eu achei até, vamos dar o mérito realmente da Folha de São Paulo, que está defendendo sobre essa questão, inclusive a liberdade de expressão nas redes digitais, nas mídias sociais, que isso é muito importante, porque é muito fácil, não vamos defender a liberdade de expressão no Jornal Nacional, na Rede Globo, nas emissoras, nos grandes jornais, porque é muito mais fácil controlar esse pessoal nos bastidores. Seja por pressão, força ou incentivos financeiros, né? Então é muito mais fácil. Agora são milhares, milhões de influenciadores, pessoas que se comunicam, conversam entre si. Como é que vai controlar uma quantidade tão grande assim de pessoas que estão simplesmente conversando, debatendo sobre os principais assuntos? Em boa hora, um intelectual do mesmo campo vem lembrar os seus companheiros do equívoco de endossar movimentos censores. Impor limites ao discurso é atitude típica de quem se encastelou no poder. E o fato de a esquerda abraçar essa iniciativa demonstra que ela faz parte do establishment. Coisa que vem sido repetido, sim, de forma muito veemente na direita. Eles são o establishment, ou melhor dizendo, o sistema. Eles estão arraigados, eles fazem parte desse sistema. E aí a gente, aqui quando fala que é atitude típica de quem se encastelou no poder, vulgo ditadores. É muito comum os ditadores adotarem esse tipo de censura. E em alguns extremos, em todos os meios de comunicação, acaba existindo esse tipo de censura. Inclusive, um teste que é importante, se você quer saber se você está vivendo uma democracia ou não, é só perguntar, você pode criticar quem está no poder hoje? Se você puder criticar, é uma democracia. Caso contrário, então é o primeiro indício que você não está vivendo mais numa democracia. Porque se você não pode criticar, se você não pode ter a sua opinião de quem está governando, seja bem ou mal ali, então a coisa já está complicada. Em seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se um pregador do controle das redes sociais. Faz pressão sobre o Congresso para que aperte o cerco sobre as plataformas e deixa no ar a ameaça de que o Supremo Tribunal Federal agirá se o Legislativo não o fizer. A artimanha não deveria enganar ninguém. Quem governa não tem isenção para invocar poderes de decidir o que será publicado. O seu interesse é mandar sem ser questionado e evitar que concorrentes lhe arrebatem a cadeira. Isso aqui também é outro ponto assim, que é importante, e a gente já viu na União Europeia
eles começando a dar alguns indícios de que vão voltar atrás com essa questão de controle e regulamentação. E o Brasil tá com uma tendência de ficar isolado do mundo civilizado, né? Então, o Brasil está se aliando mais uma vez ao que há de pior nesse planeta. Quem que ainda regula? Quem que ainda controla as redes sociais? Tudo? China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Então, não é que está ficando isolado, está se aliando àquilo que tem de pior no planeta. A vitória de Donald Trump, que foi amplamente silenciada nas grandes plataformas, é apenas a evidência mais recente disso. O que se perde com a atitude repressora da opinião são oportunidades de criticar à luz do dia as manifestações erradas, distorcidas ou odiosas que abundam, quer gostemos disso ou não. Outra fala assim, muito bem colocada aqui desse artigo na Folha. Eu acho importante a gente levantar isso, porque quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar, quando a gente tem que dar os créditos, a gente também vai fazer isso. E eu achei esse artigo interessante, eu achei a forma como ele trata sobre o que está acontecendo de forma assim, bem cirúrgica, foi direto no ponto, e principalmente nesse último trecho aqui, quando a gente fala sobre precisamos censurar, todo mundo que fala sobre isso, fala sobre nazi, tal. Então, a gente perde a oportunidade de criticar essas ideias ruins. Ah, sou contra isso. Então isso não pode aparecer nas mídias. Não, ó, se o cara fala sobre isso, a gente tem que ir lá e falar, isso aí tá errado por isso, isso e isso. Pessoas que ficam falando sobre fascismo e tudo. As pessoas que chamam os outros de fascismo, mas se comportam como fascistas, também a gente, ó, esse seu comportamento é um comportamento de fascista, essa fala que você tem é um comportamento, é uma fala de fascista, a gente precisa poder ter a oportunidade, então a gente não precisa censurar as pessoas, mas ter a oportunidade de criticar, isso também é importante, a gente não pode simplesmente tolir, porque aí o que acontece? A gente proíbe esse discurso, esse pensamento, ele não deixa de existir. Só que a gente não vai ter acesso, a gente não vai perceber ele diretamente, mas vai continuar acontecendo sem a oportunidade do contraponto, das pessoas contradizer essa ideia, que muitas pessoas podem ser dissuadidas a pensar de uma forma diferente quando entra o contraponto, mas quando eles ficam simplesmente conversando entre si sobre coisas que a gente julga que seriam erradas, mas a gente não tem a oportunidade nem de ver o que está acontecendo, eu acho que isso é pior. Enfim, eu achei importante esse artigo, a gente vê que o mundo está começando a se voltar para o caminho adequado. Trump nesse combate à censura ao redor do globo. O Alexandre de Moraes mostrando para o mundo que a gente realmente está na ditadura da toga, que ele realmente está censurando todo mundo e se ele pudesse ele mandava prender todo mundo em qualquer lugar do planeta. Então ele está fazendo essa benfeitoria para o mundo. O Brasil está se tornando o boi de piranha, né? Eles estão mostrando para a União Europeia o quanto aqui é ruim, está censurando, está sendo péssimo. E aí lá eles já estão voltando atrás. Não, se é para ser comparado com esse lixo aí desses ministros, desses juízes, então vamos voltar atrás com isso que vai dar ruim. Então, a gente já está começando a perceber essa guinada. Se até uma mídia esquerdista, como a Folha de São Paulo, já está começando a perceber isso aí são os ventos desse novo caminho que o mundo está se dirigindo. Talvez o Brasil, como ele fica para trás de tudo, né? A gente sempre larga atrasado em tudo que existe, tudo de bom no planeta, a gente sempre está atrás, né? Então, eu acredito que mais uma vez a gente vai largar atrasado nessa também. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá com liberdade de expressão de fato, com liberdade plena de fato. Por esse vídeo é isso, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, se quiser sugerir notícias também, pode deixar no campo dos comentários, e se tiver alguma opinião, a favor ou contrária, pode deixar aqui também, certinho? Forte abraço, até a próxima!